Olá, meus queridos amigos Brasil, Estados Unidos e Europa. A Eli Boda com a podcast especial hoje, conversa entre educadores a pedidos. Eu estou aqui novamente com a professora Tânia. Boa tarde, boa noite ou bom dia, professora Tânia? Boa noite, aqui no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul, boa noite. Já está escurecendo, ainda mais que é inverno, né? Não chegou ainda bem o inverno, mas já começa a mudar o clima, o jeito, né? Então é uma boa noite a todos. Boa noite, nossos queridos ouvintes. Nessa podcast, a gente vai falar um pouquinho de um trabalho na Semana do Meio Ambiente, algum trabalho na questão ambiental. E eu estou aqui com muito prazer entrevistando a professora Tânia. Eu quero dar os parabéns, primeiramente, que a sua podcast foi uma das mais ouvidas dentre as professoras, sempre falando com humildade, responsabilidade. A professora Tânia tem muita riqueza na trajetória. E então eu vou deixar um pouquinho a professora Tânia relembrar o pessoal da formação dela. Dá para se apresentar brevemente? Sim. Então, meu nome é Tânia Mara Rossato Rubim. Trabalhei, então, inicialmente fiz o magistério em Cruz Alta, depois vim a Ijuí, fiz pedagogia, supervisão escolar, pós-graduação em humanidades, e depois, como havia passado num concurso em educação infantil, uma pós-educação em educação infantil e mestrado em educação em Passo Fundo, quando eu conheci justamente a Eliane aí, e a gente se identificou muito por uma luta que eu acho que nós temos a mesma, que é uma luta, assim, pelo meio ambiente, né? Pelo meio ambiente sustentável, meio ambiente que a gente possa trabalhar em prol desse tema para que as futuras gerações, porque a gente se vai, mas as futuras gerações, nós precisamos deixar um legado para eles, que é um ar puro, é uma água, é um meio, né, de vida, né, um ambiente que eles possam desfrutar. Então, nesse caminho encontrei a Eliane e até hoje a gente tem assim, coisas com que compartilhamos, né, ideias que não se a gente, como diz, a distância é longe, né, porque Estados Unidos é bem distante, mas as ideias e os ah, estudos e os desejos, os sonhos, a gente compartilha muita coisa, assim. Conhecimento sem fronteiras. E a gente faz acontecer, né, professora Tânia? Hoje eu estou aqui na minha rotina de trabalho, verão, né, Estação Oposta do Brasil, corrido, com muitos encontros. A professora Tânia teve um dia muito corrido na escola, mas mesmo assim a gente achou um tempo de vir aqui compartilhar algumas ideias que estão acontecendo para a Semana do Meio Ambiente. Professora Tânia, então esse legado, deixar um ar mais puro, ou fazer a nossa parte para que as gerações futuras tenham um ambiente equilibrado e saudável, que gostem do ambiente. A professora Tânia foi lá no início, ela está trabalhando com os pequenininhos agora. Conta essa experiência para gente. Sim, eu trabalhava então em uma empresa que eu coordenava cursos com adultos, né, de adultos totalmente diferente. Meu trabalho sempre foi com adultos. Primeiro trabalhei por quase 20 anos na Universidade de Juí e depois no Sistema S, né, com a coordenação de cursos, né. E agora, então, parti bem para outra área que é o magistério, então, trabalhando com crianças na educação infantil. Uma experiência é como que fazer uma volta, né, uns bons graus, né? Mas, assim, está sendo uma experiência maravilhosa. E eu sempre, em todos os lugares que eu estive, que eu pude trabalhar, trabalhei numa associação que se chama Associação de Mulheres de Negócios e Profissionais de Juí. Eu também trabalhava sempre a questão ambiental. Então, nas atividades até mais simples, no meu dia a dia, mesmo não estando, às vezes, ligada a alguma coisa, ou não podendo fazer alguma coisa em algum dos setores que eu estava, o meu dia a dia sempre foi em prol do meio ambiente, com atitudes assim, ó,
das mais simples. Por exemplo, sou uma pessoa que eu junto o lixo, separo o lixo e eu levo o lixo todo para reciclagem. Então, papel, lata, ferros, latinhas, ajudo a Pecan com as tampinhas, né, de recipientes. A Pecan é onde que eles acolhem pessoas e famílias com câncer, né? Então, ajudo a Pecan, ajudo também com os lacres das latinhas, ajudo a Pai. Então, assim, ó, eu faço assim, ó, cuido a luz, cuido a água, cuido. É uma pequena parte, é individual, é de mim, né? Isso vem de mim. E aí eu encontrei na educação infantil, eu trabalho então com uma turma de berçário, e uma turma do maternal, aqui no interior de Jóia, município de Jóia, do Rio Grande do Sul, se chama São José, né? É o interior, então, de São José. E nesse eu sempre pensei e sempre apostei de que a educação ela vem desde da família e desde pequeno. Então, mesmo com os pequeninhos, eles são pequeninhos, mas eu tenho um projeto com eles que, a princípio, eu comecei a fazer por mim, e aí veio, eu não conhecia bem a escola, fui me integrando. Esse projeto veio de cheio com a Sicredi, com o que a Sicredi propõe. A Sicredi tem um programa de educação, né, que eles fazem com as escolas. E como eu já estava desenvolvendo o projeto, sem saber que ele poderia ser inserido, a gente depois, após, inseriu, então, nesse programa que a Sicredi tem, um programa de cultura, onde nós trabalhamos um projeto. Eu inseri o projeto do meio ambiente, né? E aí eu desenvolvo, assim, na própria escola, desenvolvo esse projeto, e nesse projeto a gente já fez a hortinha da escola, a gente plantou, já tem todas as hortaliças, já estão todas plantadas, né? A gente fez atividades com a água, mostrando que com peixinhos tudo confeccionados, né? Claro que não verdadeiros, e mostrando, colocando todo tipo de lixo ali para as crianças, então olhar, ver que os peixinhos podem morrer, que os bichinhos d'água, então que nós temos que ter o cuidado com a água. As crianças tiraram, então fui ensinando elas para nós separar esse lixo, tirar da água. Fiz essa atividade tanto com o maternal, né, crianças já um pouquinho maiores, mas fiz também com o berçário, até com os bebês, inclusive, né? E os bebês também adoram colocar a mão na água e já eles não têm ainda essa percepção do lixo, mas eles conviveram, eles foram convivendo e a gente foi falando, né? Além, assim, claro, a gente trabalha com várias coisas, então, historinhas, às vezes eu mesma acabo inventando algumas historinhas, né? Inventando, que nem essa semana que é do meio ambiente, além dos painéis, né? Trabalhei com historinhas, né? Trabalhei desde dizer historinhas mostrando a natureza, assim, pessoas cortando as árvores, né? Que a árvore estava tristinha, daí depois eles teve uma atividade que eles fizeram as colagens, né, de uma planta. Depois foi no real, um galho, a gente colou folhas mesmos, né, folhas na planta mesmo, né. E assim, contando historinhas, às vezes cantando, mostrando para eles. Teve também uma atividade que a gente lançou um vídeo, fazia parte do programa, que era sobre o cooperativismo. Então, juntamos todas as crianças de todos o berçário, a turma do maternal, a turma do pré, professores, monitores, envolvemos todos, né, num conjunto. E depois, para finalizar, a gente vai finalizar em setembro o projeto, né? Com com o desfile, então, no dia 7 de setembro, representando.
cada projeto, então vamos representar o meio ambiente. Aí eu vou pensar, já tenho, né, tudo assim já meio planejado, como que a gente vai mostrar para as pessoas como a gente trabalhou o meio ambiente. E aí eu faço eles, a gente vai com o regador, eu faço eles ir molhar as plantinhas, né? Eles ir vendo o crescimento, o porquê da importância, o porquê do cuidar as árvores, né? Estava programado para nós sair às ruas também recolher o lixinho, né? Mas aqui tem chovido muito nos últimos dias, então nós não temos conseguido. Mas é muito bom assim no interior, porque a gente tem, por exemplo, eu levo eles, eles têm como ver as árvores, eles têm como ver o mato, eles têm como ver os bichos, eles têm. Então eu enfatizo muito a importância do cuidado com a água, de não tirar, jogar o lixo, do cuidado de botar juntar as coisinhas e botar no lixo, né? Não no chão. No cuidado com lavar a mãozinha e fechar a torneira, não apagar a luz, em coisas assim, ó, que simples, que para nós é muito simples e que parece atividades, é como eu fazer uma outra atividade que às vezes apenas o colar ou tirar uma bolinha da parede é uma coisa tão simples para nós que parece uma coisa tão sem, né? Mas ela tem todo um objetivo por trás. E a criança, ela grava muito. Ela tem, ela tem uma capacidade que vai além, às vezes, do que a gente pensa, né? Porque ela tem essa capacidade de compreensão nas pequeninhas coisas, né? E mesmo assim, eu trabalho com os peixinhos ou vamos tirar o peixinho daqui, mesmo na representação, às vezes com o peixinho, com aqueles EVAs, de tirar o peixinho da poluição, vamos botar para um ambiente da água limpinha, né? Bom, a nuvem, os pinguinhos, eu faço os pinguinhos, porque os pinguinhos, se Deus manda chuva, nós temos que cuidar do meio ambiente para nós ter chuva, né? Se a gente tem a frutinha que todo dia a gente come, é porque tem a árvore. O que que tem na árvore? E assim a gente vai chegando, eu vou mostrando os personagens quando eu conto história, e vou mostrando, perguntando o que que eles sabem, o que que eles têm, o que que aquilo ali traz para nós, né? E essa semana eu enfatizei muito, muito a questão mesmo da necessidade do cuidado com as árvores, né? Cuidado de não derrubar, não cortar árvores e coplantar, pelo que a natureza nos traz. Daí a questão do ar, a questão da fruta, do alimento, da água, né? E mais isso. Então, todo dia, sim, poderia ser só o 5 de junho, né? Porque é o Dia Mundial. Poderia ser, não, vamos só atividade. Não, toda semana eu estou trabalhando e vai até amanhã. Professora Tânia, eu vou interromper um pouquinho. Olha que legal, pessoal, né? Uma atividade que começou ela na sala de aula e ganhou a atenção do Sicredi, então já achou parceiros. É interessante começar. Se você tem uma ideia, uma paixão, você começa a dar o primeiro passo e as coisas vão se encaixando aí. Então, parabéns por isso. E essa questão do experienciar, de uma educação experimental, né, como a mão na massa, hands-on, que a gente chama aqui nos Estados Unidos, essa é um impacto que vai ficar para a vida do estudante. Em vez de você chegar lá e dizer, não pode jogar papel no chão, não faça isso, não faça aquilo, você põe a situação, eles põem as mãozinhas, eles vão experimentando e vão gravando essas experiências. E isso que pode contribuir para um planeta melhor. Então, é uma combinação de várias metodologias, da problematização, que a professora Tânia faz as perguntas, né, para partir da realidade dele, a partir do conhecimento dele. Isso é um pouquinho do nosso mestrado, não é, Tânia? Lá da É, com o mestre Paulo Freire e tudo mais. Muito lindo ver esse trabalho aqui. Algumas outras dicas, quem está te escutando agora são professores, mas às vezes são mães, são pais, são pessoas que querem participar, que querem fazer educação, mas num ambiente fora da sala de aula. Quais são outras dicas que você poderia deixar para os nossos ouvintes que eles podem fazer com seus pequeninos? olha, eu acho que
os pequeninos a gente pode ensinar desde casa, porque esse trabalho vem muito de casa. E eu mesmo, como eu disse para você antes também, para quem está ouvindo, muitas vezes eu não estava ligada a uma. Na verdade, eu estou ligada a uma escola mesmo, até quando estou quase no para fins de ir para os finalmente, assim, quase para aposentadoria. Mas assim, eu acho que a educação ambiental, ela é uma coisa que tem que vir desde casa. Então, nas pequenas coisas, nós podemos, assim, num simples fato de ensinar uma criança, os filhos, em casa, justamente essas questões que eu coloquei antes, assim, ó, ou desligar a luz com pequenas atitudes, né? Porque eu percebo, assim, no geral, eu percebo que não há uma preocupação às vezes, em muitas famílias que eu visito, que eu conheço, eu vejo luzes ligadas, eu vejo, ou eu observo o lixo, eu observo todas. Então, nós podemos, assim, trabalhar com essa criança, são crianças pequenas, nós podemos trabalhar, assim, pequenas, tu não precisa dizer, ah, faça, estou te ensinando, é como dizer assim, ó, agora vamos ter uma aula de educação ambiental, então nós temos que fazer isso. Não, nos pequenos, inclusive o exemplo. Eu acho que o exemplo é a coisa melhor que tem para uma criança, porque a criança nos imita. A criança leva aquilo que ela vê da gente, inclusive nas palavras, né? A gente pode cuidar. A criança, ela faz muito do que a gente faz. Então, assim, ó, podemos cuidar um chuveiro, não ficar 2 horas, né? Uma torneira, fechar um lixo, juntar, né? Cuidar de não destruir, não. Assim, se vê às vezes as coisas, mostrar para a criança: olha, isso não é uma atitude que a gente deve ser, quando vê alguém cortando árvores, ou alguém desmatando, alguém, né? Então, assim, eu acho que nas pequenas atitudes, né, Helene? Não adianta nós criar um cenário tão grande ou começar de alguma coisa tão grande, quando nas pequenas atitudes a gente consegue. Eu sempre disse, e na outra live que você fez comigo, eu também contei a história, sempre lembro da história do passarinho, né? Então, se nós tiver aquele passarinho lá que foi que deu incêndio, daí ele foi com o biquinho tentar apagar o incêndio, né? Então, eu acho que numa pequena atitude em casa é o começo, né? E nas escolas também, se puder, não precisa trabalhar a questão ambiental, porque isso é uma questão de cada um. Eu, porque tenho isso comigo, né? É uma bandeira de luta que eu vou carregar até ao fim da minha vida. Agora, se você não tem, porque tem pessoas que têm amores mais pela música, tem amor por outras, né? Cada pessoa tem um dom e tem um amor por alguma coisa. Então, assim, ó, não precisa, mas não precisa tu trabalhar exatamente aquilo todo dia ou toda semana, ou sempre, mas assim, ó, direcionar na escola para com algumas coisas que vê a criança fazendo, orientar ela. Vamos, quem sabe a gente, e não dizer assim, você tem que fazer assim. Não, olha, vamos ver, nós podemos, né, fazer dessa forma, o que que você acha, né? E às vezes, quando puder inserir ou aproveitar, então, o dia 5 de junho, ou aproveitar o dia da árvore, eu aproveito todos os momentos. Por exemplo, o dia do livro, botei lá a Emília, eu fiz todo um cenário, né? Do dia do livro, o dia da Páscoa. Então, aproveitar os momentos para a gente poder
trabalhar essas temáticas, né? Agora, quem E tem amor, a é, quem tem amor, eu vou trabalhar sempre. dá para notar a sua paixão, né? Às vezes é muito trabalhoso, mas a gente vê os resultados. A nossa podcast, pessoal, como vocês sabem, tem tempo limitado. E eu sei que a professora Tânia vai compartilhar algumas fotos do trabalho dela, talvez o vídeo no futuro a gente pode ver aqui nesse thread, nos comentários, daqui a uns tempos a gente vai ver as fotos, com certeza. Certo, professora Tânia? E eu vou deixar, então, pedir para você deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes, nesse dia tão especial, 5 de junho. Cuidemos do nosso planeta. É essa mensagem que eu digo não por nós, porque nós vamos ir e nós não temos todo esse tempo, um tempo tão pela frente, mas pelas nossas gerações. Pensemos sempre nos nossos filhos e nos nossos netos, porque se nós continuarmos destruindo, e os dados são bem alarmantes, eu não preciso, como tu disse, tem um tempo bem curto, mas eu não preciso nem nomear os dados, que são muito assim, pessimistas, né? Então, nós temos que resgatar a natureza enquanto há tempo. Por favor, eu, 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 a grande mensagem é: pensem nos nossos filhos, pensem nos nossos netos, que eles precisam um ambiente agradável, eles precisam de um ambiente sustentável para eles terem uma vida também equilibrada. Só isso. O meu não é nem tanto uma mensagem como um pedido para que as pessoas tenham mais consciência ambiental. Olha, lindas palavras, pessoal. Vamos deixar essas palavras entrarem no nosso coração realmente. E quero agradecer a todos os ouvintes. Muito obrigada. Eu vou aparecer uma vez que outra com os podcasts especiais a pedidos. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima podcast. Tchau. Tchau.